boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Estou aqui diretamente do Estúdio 6. Eu, o Josiel, como diretor de imagens, a Sandra Mota como profa assistente, e nós vamos juntos em mais uma transmissão de aulas da disciplina de Fundamentos de Contabilidade Geral para secretariado, beleza? Neste dia 11 de outubro do ano de 2022, beleza, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Pode botar o slide todo aí na tela, Josiel, por favor. Já estou vendo aqui o boa tarde da Sandra Mota. Minha gente, a agenda de trabalho de vocês agora à tarde vai ser primeira e segunda aulas, né, de Fundamentos de Contabilidade Geral. A terceira aula de vocês vai ser de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2. E aí vem o intervalo. A quarta e quinta aulas de vocês será de Direito Administrativo Comercial. Tá bom? Hoje o Silene Lima, da equipe da Seduc, que nos acompanha nesta transmissão. Estou olhando aqui para o IPTV e vejo conectados conosco Dom Inocêncio, Francisco Aires, Ribeira do Piauí e São Miguel do Tapuio. Olha aí, minha gente. Câmbio. O nosso conteúdo de hoje é definições de patrimônio e em suas dimensões. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui. No nosso roteiro de aula, a gente vai ter aqui como definição de patrimônio, será o que a gente vai discutir no nosso conteúdo de hoje. A ideia é a gente reconhecer o patrimônio como uma medida tangível e intangível das entidades, ok? E da teoria prática nós temos 3 questões complementares para vocês trabalharem no final da aula de hoje, tá bom? Mas eu quero começar o nosso encontro de hoje pegando 3 pontos importantes da aula passada e quero trazê-las na forma de questões para a gente dar uma reavivada na memória, tá bom? Beleza? Emi Lohane, oi. Otávio Escórcio, falando diretamente de Murici dos Portela e está nos acompanhando pelo YouTube. Boa tarde, Otávio. Otávio, na aula passada, estávamos falando, né, de contabilidade em si. Né? E aí, veja, eu estou na primeira questão perguntando aqui quais as matérias-primas de contabilidade, da contabilidade de uma empresa ou numa empresa. E veja, aqui eu estou comparando a contabilidade de uma empresa a um processo produtivo. Eu vou escrever aqui embaixo porque eu tenho mais espaço. Vamos imaginar aqui que aqui é a empresa, é o processo produtivo aqui, ó. É o processo. Este processo, ele precisa de elementos de entrada. Esses elementos de entrada são insumos, né? Que também são chamados de matérias-primas, ok? De matérias-primas. Esses insumos, essas matérias-primas vão ser processadas por pessoas, por máquinas, equipamentos, por ferramentas, ok? E a partir daí vai ter saídas. Vai ser, de repente, um produto ou um serviço. Um produto ou serviço.
Ok. Aqui é um R, viu? Tá feio, mas é um R. Serviço. Então, vejam só. Aqui, esta primeira parte, a gente chama de input. Inputs são as entradas. Essa segunda parte a gente chama de outputs, que são saídas. Ok? Num processo produtivo é assim que funciona. Os insumos, as matérias-primas entram de um lado, elas são processadas por pessoas, por máquinas, por equipamentos, e depois nós temos a saída. Pode ser produtos, podem ser serviços, né? São os outputs. Eu estou perguntando lá na primeira questão, quais as matérias-primas da contabilidade de uma empresa. Então, eu vou só trocar, a linha de raciocínio é a mesma, eu vou só trocar os termos aqui. Por processo, eu vou substituir por contabilidade. A contabilidade. Ok? Então, o que é a primeira pergunta? A primeira questão pergunta quais são as entradas, quais são as matérias-primas da contabilidade? E aqui eu posso estar associando, né, a registros contábeis. Esses registros contábeis são dados, são informações registradas. Ok? Essas são as entradas, são os inputs. A contabilidade processa e ela vai transformar esses dados, essas informações em relatórios contábeis. Relatórios contábeis. Ok. Tudo bem. Essas são os outputs, são as saídas. Então, o esqueminha, ele é basicamente esse. Vejam lá na resposta. Quais são as matérias-primas da contabilidade de uma empresa? A eficiência e a exatidão dos registros contábeis são fundamentais para que a administração possa planejar as suas ações. Deve estar atualizada e emitir relatórios simples, claros, objetivos para o administrador. Esses relatórios aqui que eu estou colocando no final, eles devem levar a tomadas de decisões. Ok? Decisões. Sacam? É assim que funciona. Então, você vai ter entradas e saídas de estoques, de produtos do estoque, de elementos do estoque. Vocês vão ter entradas e saídas de grana do caixa. Por exemplo, vocês vão ter admissões e demissões de funcionários. Tudo isso é fato. Tudo isso é informação. E isso vai ser registrado. A contabilidade vai, a partir daí, elaborar relatórios. Esses relatórios, a ideia é que eles gerem sejam simples, claros e objetivos para que o administrador possa tomar decisões. Oi, Cleidiano, boa tarde, boa tarde. Tarde linda e calorenta, viu, Lohane? O negócio aqui tá brabo. Oi, Simões, boa tarde, boa tarde. Claro que aqui no estúdio tá bonzinho, porque tem um ar-condicionado, mas lá fora tá cozinhando gente, viu? Então, a primeira questão é isso, são dados, são informações, são registros contábeis. Ó. Os registros contábeis. Meus caros e caras futuros técnicos em serviços, em secretariado, tá bom? A segunda questão, eu estou perguntando aqui, né, para citar 3 funções da contabilidade. Tem mais, viu, Simões? Tem mais, mas eu pedi apenas 3. Então, deixa eu destacar aqui em marca-texto quais seriam elas. Registrar os fatos administrativos. Eu acabei de mencionar aqui exemplos de alguns para vocês. Entrada e saída de grana do caixa, entrada e saída de elementos do estoque,
né, admissões ou demissões de funcionários. Isso são fatos administrativos. Devem ser registrados na medida em que devam se tornar memória, tá bom? Memória, ok? Eu digo para vocês, inclusive, no processo de estudo de vocês, vocês precisam criar memórias sobre o que vocês estudam. E um exemplo disso é, essa aula, por exemplo, está disponível no YouTube, na plataforma do canal, para vocês voltarem e assistirem ela quando quiserem. Isso é um tipo de memória. Mas que vocês também façam as anotações de vocês. Pode ser na forma de mapa mental. Isso aí é um tipo de mapa mental que eu fiz, sacam? E se vocês podem estar fazendo, anotando palavras-chave, fazendo tópicos ou mesmo escrevendo. Vocês podem posteriormente gravar um áudio para vocês mesmos no WhatsApp para ouvirem depois. Tudo isso é vocês estarem registrando a memória do processo de estudo de vocês, tá bom? Porque ajuda, né, na construção do conhecimento. Aí tem um outro elemento aqui para destacar, que é uma outra função da contabilidade: demonstrar e controlar as mutações patrimoniais, né? A gente vai ver, é o nosso objeto de estudo hoje, a gente vai falar sobre patrimônio. Então, os registros contábeis, eles têm essa finalidade. O que não é medido não é gerenciado. Então, o patrimônio vai sofrer transformações. Patrimônio. Eu estou me enrolando aqui no fio do microfone. É porque vocês não estão vendo aqui. Eu me enrolando no fio do microfone. Então, eu só sei dar aula caminhando, andando. Então, vejam. Demonstrar e controlar as mutações. Esse patrimônio pode se valorizar, pode perder valor na medida em que depende do desempenho da empresa ou de todo o setor, né? Pode ser um desempenho da economia como um todo que derruba o setor e aí vai depreciar o patrimônio do ponto de vista de valor. Então, serve para isso também. E uma outra função da contabilidade seria servir como elemento de prova ou juízo, né? De prova ou juízo só um minuto, ou tribunal, prova em juízo ou tribunal. Eu botei só tribuna, deixa eu botar aqui o L pretinho aqui, o tribunal, tá bom? Então, marca texto, azulzinho, em tribunal. Pode ser também. Existem técnicas contábeis com isso, como, por exemplo, uma auditoria, pode ser uma perícia feita, que vão ajudar aí um juiz que não é especialista na área contábil a entender um determinado fato e, a partir daí, ele possa estar formando o juízo de valor dele sobre uma determinada questão. Pode ser uma causa trabalhista, pode ser um processo que envolva uma fraude nos dados financeiros ou contábeis de uma determinada empresa, pode ser em relação a questões tributárias e tributos que a empresa não recolheu junto ao fisco, junto ao governo, pagando esses tributos. Então, pode ser uma série de outras questões. Então, tá aí destacado, eu botei até coloridinho aí, em verde, amarelo e azul. Eu botei aqui as três funções da contabilidade, existem mais. A gente vai estar ao longo de toda a disciplina falando sobre isso. Beleza? Tudo bem? Câmbio. Vamos adiante. Na terceira, eu peço para vocês explicarem um aspecto qualitativo da contabilidade. Eu quero tocar nesse ponto na forma de questão. Quando eu falo qualitativo, só um minuto. Quando eu falo de qualitativo, eu estou me referindo às qualidades, às características, né? Dentro da contabilidade. Porque vejam, qual é
A outra alternativa ao qualitativo é o quantitativo. O quantitativo, ele se expressa na forma de números, ok? De números, aqui é um E, ou de porcentagens, né? Nós vamos ter essas duas formas, dois exemplos, né? Vamos dizer assim, de expressões quantitativas, né? Agora, quando eu vou falar de qualitativo, eu estou falando de características, né? Eu vou até apagar essa linha, porque pode induzi-los a pensar errado. Ó. Aqui, eu tenho a dimensão quantitativa e qualitativa. A quantitativa eu já me refiro a qualidades, a características, não é? É o que qualifica o patrimônio. E esse deve ser claro bastante para identificar o que é que está sendo registrado. Quanto mais simples e claro for o nome dado ao elemento, melhor para identificar no momento de registro. Por exemplo, veículos, mercadorias. Aqui eu estou qualificando. Só um minuto. Aqui eu estou qualificando os elementos do patrimônio, atribuindo-lhes valor, aliás, atribuindo-lhes nome, característica, identificação, literalmente, sacam? Quando eu falar de veículos, né, a gente já sabe do que é que eu estou falando, de como parte do patrimônio da empresa está se manifestando. Isso aqui vai ser uma moto, isso vai ser um carro, um caminhão, né? Com mercadorias para revenda, e elas estarão registradas lá no estoque. Quando falar de caixa, estaremos falando de dinheiro disponível, ok? Quando falar de banco, a gente está falando qual é o saldo que a empresa tem na sua conta bancária PJ, entendem? Então, isso é o aspecto, essa é a dinâmica, ou é o lado qualitativo do patrimônio. É quando a gente nomeia, a gente dá uma identidade ao patrimônio. E eles são complementares. Porque se eu tiver alguma informação relacionada ao patrimônio da empresa, perceba que se eu tiver um número, ele não me diz nada sozinho. Se ele tiver uma porcentagem, ele não me diz nada sozinho. Agora, se eu disser esse número, essa porcentagem é associada a uma identidade, veículo, mercadoria, caixa, banco, aí começa a coisa a fazer sentido. Ok? Yumi Tavares, boa tarde. Você fala de onde, Yumi? Cleidiano, tu fala de onde, Cleidiano? E eu tenho mais polos conectados conosco aqui pelo IPTV. Estou vendo aqui Colônia do Gurgueia, Alvorada do Gurgueia, Dom Inocêncio, Francisco Aires, Ribeira do Piauí, São Julião. Estou vendo Simões, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí. E tem o pessoal de Teresina 72, que estou fazendo o cálculo que fica lá na República do Disseu, não é? Povo do Polo Teresina 72. Tá bom? Beleza? Então, esses são elementos que merecem destaque. Vamos adiante. Minha gente, eu sou o professor Fernando Galvão. Nós vamos juntos nessa aula agora tratar do nosso objeto de estudo, que é patrimônio e suas dimensões qualitativas e quantitativas. Beleza? Então, vamos começar por aqui. Vejam, a princípio, quando a gente fala de patrimônio, a gente pode pensar em tudo que uma pessoa tem. Ou seja, a gente associa logo às posses que uma pessoa tem, ou que uma família tem, ok? Como patrimônio. Beleza? Beleza, tudo bem. Então, este é um primeiro reflexo, quando a gente pensa em relação a patrimônio. Só que essa forma, ainda assim, ela era muito limitada.
e ela sofreu, opa, e é aqui, ou seja, nas posses, o que a pessoa tem, ou seja, nas suas posses. Esse patrimônio, ele pode assumir diversas formas. Pode voltar aqui para mim, por favor, Josiel. Vejam, tem gente que tem patrimônio em moeda estrangeira. Tem gente que tem patrimônio em dólar, por exemplo, né? Tem um determinado valor monetário em dólar, né? E fora do Brasil. A gente existe até um nome chamado um nome muito carinhoso chamado de paraísos fiscais. Entendem? A pessoa faz lá para tentar fugir do fisco aqui no Brasil, tentar fugir de certos impostos devidos aqui ao Brasil. Entendem? Tem empresas, tem investidores, pessoas que têm dinheiro em dólar fora do Brasil. É uma parte do patrimônio. Tem gente que tem parte do patrimônio em ouro, por exemplo. O ouro é um ativo que a gente chama um ativo de segurança. Não necessariamente a pessoa ganha dinheiro com ouro. Tipo, eu comprei na baixa, ele valoriza, você vende e ganha dinheiro se vendê-lo na alta. Não é como um outro ativo financeiro, como uma ação ou como o próprio dólar. Mas o ouro é um ativo de segurança porque ele não deprecia, ele tem uma relativa estabilidade. Então, se você comprar aquele determinado valor, ele vai sustentar aquele valor, ele não se deprecia ao longo do tempo. Essa é a característica. Então, tem gente que tem parte do patrimônio em ouro. Tem gente que tem parte do patrimônio em joias. Por exemplo, o Sérgio Cabral, se vocês não conhecem, é um governador do Rio de Janeiro que está preso e eu acho que está juntando aí mais de 20 condenações. E ele tá aí, a pena dele está em mais de 100 anos a pena dele. A legislação brasileira não vai a tanto. A pena máxima no Brasil é de 30 anos. Então a pena dele está em mais de 100. E ele tem joia porque foram recuperadas algumas, mas joias são mais difíceis de serem rastreadas, de você encontrar essas outras joias. Se ele não disser, né, vão encontrar onde? Entendem? Vão encontrar, não vão encontrar. Entendem? Então é mais difícil de rastrear. É quando se fala em compras com dinheiro vivo. Quando você usa o dinheiro em cash, o dinheiro ali físico, para comprar alguma coisa, como é que você vai rastrear a origem daquele dinheiro, a destinação daquele dinheiro? Então, é mais complexo isso, você dificulta investigações. Então, parte desse princípio aí. Tem um princípio da investigação americana que diz assim, siga o dinheiro, né? Mas a gente só dá para seguir o dinheiro se o dinheiro deixar rastros, sacam? Por isso que tem gente que também faz investimento em criptomoeda, porque criptomoeda é um investimento em ativo financeiro digital e a criptomoeda ela é um ecossistema fora do sistema convencional. Ela não está subordinada às autoridades monetárias, tipo Banco Central e tudo mais. Então, é mais difícil você rastrear a grana, né, na forma de criptomoeda. Então, também tem esses pontos aí que merecem destaque. Tem gente que vai rastrear, ou que tem parte da grana investida em obras de arte, sacam? Porque você pode converter isso em grana depois. Em imóveis, né? Também os imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo. Então, existem essas possibilidades. Ou grana mesmo, grana depositada em conta corrente, em conta poupança. Né? Tem gente que vai ter aí uma outra forma de patrimônio, seriam aplicações financeiras, ações, títulos públicos. Eu estou dando vários exemplos aqui de como podem ser os patrimônios de uma
tanto pessoa física como pessoa jurídica pode ser nesses formatos, nesses diferentes formatos aqui. Tá bom? Beleza? Agora, patrimônio também pode ser patrimônio governamental, né? Os governos também têm seus patrimônios, os governos têm imóveis, podem ter aplicações financeiras, os governos vão ter aí, né, algumas outras formas de renda, porque os governos têm ativos que geram valor, como dividendos. Eu vou já explicar isso mais adiante aqui na aula. As estatais, se elas lucram, elas têm lucros a compartilharem com o governo, que é o grande acionista, né? Ok, então nós temos essas questões todas postas, como também podem ter patrimônios aí de cooperativas, de associações, de cooperativas, associações ONGs, né? Fundações. Então percebam, vocês enquanto futuros técnicos em secretariado, podem ter certeza, para quem vocês trabalharem, vocês podem ter, sob a responsabilidade de vocês, né, certos procedimentos que envolvam a gestão do patrimônio das pessoas ou das entidades para as quais vocês venham a trabalhar. Ok? Eu digo de encaminhar documentações, buscar documentação, comprovações, né, encaminhar para as áreas competentes e tudo mais. Ok? É muito possível que isso aconteça. Bacana? Só que esta visão de patrimônio, ela ainda é mais restrita, porque tem uma mais ampla. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Josiel. Com a evolução das relações comerciais, juntou-se a essa noção de patrimônio também os direitos e as obrigações das pessoas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Por patrimônio, então, entende-se, por patrimônio entende-se como um conjunto de bens, direitos e obrigações das entidades, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Se for jurídica, pode ser com fins lucrativas ou não, com finalidades lucrativas ou não. Porque percebam, uma ONG ou uma fundação, uma cooperativa também tem CNPJ, mas não necessariamente ela tem a finalidade de lucrar, sacam? Então vamos adiante. Vejam, os elementos que podem ser avaliados monetariamente. Então, o patrimônio tem essas dimensões. Ó, eu acabei de mencionar aqui, deixa eu só destacar mais ainda em vermelho. Ó. Patrimônio são bens, direitos e obrigações. Nós vamos tratar desses 3 pontos a partir de agora. Então, em se tratando de bens, vejam só, nós temos aqui, são elementos que podem ser avaliados monetariamente, ou seja, a moeda, a grana, ela serve como uma medida de valor para uma casa, para um equipamento, uma máquina, para um imóvel, para um móvel. Ele pode ser avaliado monetariamente e podem ser destinados para o uso, troca ou venda. Esses são pontos importantes, mas vejam só, olha aqui onde eu quero chegar. É que nesse contexto que está dito aqui de patrimônio, a gente vai ter nessa ideia de que pode ser avaliado monetariamente, quem quer vender pelo preço mais alto possível. Então pode ser muito comum que as próprias pessoas, ao avaliarem o seu patrimônio, elas vão o sobrevalorizar, entendem? Ou seja, vão querer cobrar um valor maior do que aquele elemento patrimonial realmente tem. Sacam isso?
É muito comum isso acontecer. Uma pessoa pedir o preço de uma casa muito maior do que o que ela realmente vale. A pessoa tem um título financeiro, uma ação, e querer vender por um preço muito maior do que o que ela realmente vale. Né? Isso pode acontecer. Por isso que entra um ponto interessante, viu? O ideal é que qualquer tipo de avaliação ela seja feita através de um olhar externo, que não está envolvido emocionalmente ou que não tenha interesse direto na questão. Sacam? Esse é um princípio usado dentro do direito. Por exemplo, um juiz, pode voltar aqui a imagem só para mim, Josiel, um juiz, dentro de uma determinada causa em que ele tenha interesse ou em que ele conhece alguma das partes, ele precisa se declarar incompetente para... Não é incompetência do ponto de não saber, é incompetência de que ele tem um conflito de interesse e aquilo pode afetar a sua decisão. Então, ele pede afastamento de um determinado caso. Numa auditoria, é algo similar. Um auditor, ele não pode estar envolvido com a parte auditada, ele não pode ter amizade, uma relação estreita, porque aquilo ali pode comprometer o relatório de auditoria, né, do auditor. Entendem? Então, isso é fundamental, fazer essa separação. Ok? A avaliação, de fato, ela precisa ser externa. Ok? Para a gente ter mais uma prevalência da técnica sobre interesses, emoções ou outra coisa parecida. Porque senão tem casa aí que vale 300 mil reais e o povo querendo vender por 500, por 1 milhão, se bobear. Ok? Principalmente quando existe especulação. Você especula que o que você tem é um valor muito maior do que o que realmente vale. Saca? Esses são alguns pontos muito importantes que merecem destaque. Ok? Então, voltando aqui, né, para o slide, percebam, a gente tem algumas classificações de bens, né, importantes dentro da contabilidade. Uma primeira classificação é o bem considerado permanente. Um bem considerado permanente, ele possui uma vida longa, ele é adquirido para ser usado na empresa, ele tem uma vida longa, é um bem de consumo, vamos dizer assim, durável, né? Para ser utilizado pela empresa. Ok? Ele não é destinado para a venda ou para a revenda, sacam? E como exemplo aqui nós temos veículos, máquinas, de repente ferramentas, né, que são adquiridas, são usadas no longo prazo. Esse tipo de bem, que é uma forma de patrimônio, ele pode assumir a forma, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, a gente chama isso de depreciação. A gente vai tratar mais profundamente disso adiante, mas ele deprecia. Ele vai perdendo valor ao longo do tempo pelo desgaste natural. Ok? Esses são considerados bens permanentes. Empresas de setores mais convencionais, eles têm uma grande parte do patrimônio, eles assumem essa forma de bens permanentes. Por que eu digo isso? Porque tem startup que ela tem um patrimônio enorme e quando você vai olhar, a quantidade de bens permanentes é muito pequena. Ou seja, ela é mais intangível, mas a gente vai falar já sobre isso. Então, um outro tipo de bem que pode fazer parte do patrimônio de uma entidade são os bens de consumo. Por bens de consumo, compreendam os que são adquiridos para serem utilizados dentro da empresa, ok? Só um minuto. Os bens de consumo. E são consumidos no curto prazo. Os bens permanentes têm uma pegada de mais longo prazo. Aqui
é no curto prazo. Geralmente dentro do próprio exercício no qual eles vão ser, do que eles foram adquiridos. Um exemplo disso é material de expediente ou de escritório. Isso aqui, né, faz parte do métier, do dia a dia do profissional técnico em secretariado, ok? O próprio material de limpeza é um exemplo de bens de consumo dentro do ambiente organizacional, ok? É muito curioso, volta aqui para mim, Josiel. Eu já trabalhei uma época, eu trabalhei 2 anos na gerência de um projeto em que ele se chamava Conjuntura Econômica. Era uma publicação em que publicávamos, né, dados sobre setores estratégicos da economia piauiense. Lá na Conjuntura, eu gerenciava uma equipe de 15 pessoas. E nesse contexto, o que é que a gente fazia? A gente levantava dados sobre transporte aéreo em Teresina, embarques e desembarques de passageiros, né? De embarque e desembarque, né? de mercadorias. A gente fazia avaliação do comércio exterior, do que é que a gente exporta, do que é que a gente importa, quais são os municípios que mais exportam, né? Quais são os valores. A gente fazia o levantamento de dados relacionados à arrecadação, tipo ICMS, a gente fazia o levantamento sobre admissões e demissões nas empresas aqui no estado do Piauí, qual era o saldo do emprego de acordo com o CAGED, a gente fazia esses levantamentos todos. Detalhe, a orientação da gestão maior, da diretoria, é que a gente economizasse com material de expediente, né? Com papel, com tinta de impressora, que a gente gastasse menos com pasta, com clipe, com tudo, né? E a gente tinha uma ilha, né, de produção, ou seja, computadores, cada um com seu computador produzindo a sua parte. A gente juntava tudo, organizava e passava para um revisor. Qual é a questão? É que, apesar dessa orientação da diretoria, da gente economizar papel, o nosso revisor da publicação, ele gostava de fazer as correções com o trabalho impresso. Ele não fazia no computador, né? Ele não marcava no computador, ele deixava claro para a gente ir lá só corrigir, né, rapidamente. Ele pegava, ele imprimia, e aí era um documento grande, então gastava muita folha, muita tinta da impressora. Então ele imprimia e ia lendo, muito criterioso. Não conheço ninguém como revisor mais atento do que ele. Então, assim, muito detalhista, muito metódico, muito para rastrear os erros. De repente era uma palavra equivocada, era falta de concordância num texto, era um dado lançado equivocado, de repente era uma vírgula, um ponto que podia transformar alguns bilhões em alguns R$1.000, alguns milhares de reais em bilhões, né? Ele ia fazendo esses ajustes em tabelas, em gráficos. O detalhe é que ele fazia ali, analógico, ali no papel mesmo. Tá. Depois repassava para a gente. Aí a gente ia para o computador corrigir. Aí mandava para ele de novo por e-mail. Aí ele imprimia de novo papel, muito papel, muita tinta para fazer uma segunda revisão depois da primeira. E não tinha jeito, porque era o método dele trabalhar. Então, não tinha como a gente necessariamente economizar com ele. Tínhamos que economizar com outras coisas, mas não dava com ele. A gente levava de boa isso na gerência, porque não tinha jeito, né? Ele já era o profissional que estava há muito tempo na função, não tinha muito o que fazer, não. Ele fazia grandes contribuições para a equipe, a gente é que tinha que se ajustar para esse modo, para essa forma de trabalhar dele, tá bom? Beleza, mas no final tudo dava certo. Há um custo um pouquinho maior,
mas fez parte do processo, fazia parte do processo. Então, percebam, e essas coisas, minha gente, a gente não aprende na aula, a gente não aprende no estúdio, a gente aprende vivendo, na experiência. Nunca ninguém me disse como é que eu deveria lidar com isso, entendem? A gente aprende ali na vivência, na experiência. Inclusive, é o exercício da tolerância, entendem? De você não ser intolerante, de você chamar atenção e dizer que só vai ser se for assado, porque a gente também tem que olhar a outra pessoa, a empatia, ele faz o trabalho, mas ele tem um jeito dele, de certa forma está dissociado do resto da equipe, mas o resultado é muito bom, né? Há um custo maior do que nós gostaríamos, mas a gente acaba contemporizando, faz parte. Ambiente de trabalho é assim, trabalhar com pessoas diferentes é assim. E inteligência emocional é fundamental. Ficou claro, minha gente? Tudo bem? Então, a gente mexia muito com essa parte de escritório, de secretaria, literalmente, tá bom? Que eram várias áreas conectadas para fazer a mesma coisa, entendem? Então, nós temos todos esses pontos aqui. Essas são duas primeiras categorias de bens, bens permanentes e de consumo, tá bom? E eu vou seguir destacando mais tipos de bens que compõem o patrimônio de uma entidade, mas eu olhando para o relógio aqui, estou vendo que estamos chegando às 2h15. Eu vou para um breve break, minha gente. São 3 minutinhos. Eu volto já já.